Oi, gente! Bem-vindos novamente nesse outro vídeo dessa série, né, que estamos fazendo sobre tudo meu casamento. Se você está chegando agora e não está entendendo nada, eu casei, né, e estou fazendo essa websérie, digamos assim, essa série de vídeos, onde eu falo tudo sobre o meu casamento. Já tivemos 3 vídeos, tá? Esse é o 4. Então, eu vou deixar o link dos outros 3 vídeos aqui no box de informações, tá? E depois você vai lá ver pra ficar, né, na ordem. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito para poder acompanhar os próximos. Bom, gente, hoje eu vou falar o que eu me arrependi e o que eu não me arrependi no meu casamento, tá? Primeiro eu vou falar o que eu não me arrependi, porque por causa das minhas escolhas, muitas pessoas falam assim, como assim? Isso, não sei o que. Então, assim, vou falar pra vocês o que eu fiz assim de diferente, né, que assustaram algumas pessoas e que eu não me arrependi de jeito nenhum. Bom, a primeira coisa que eu vou falar é de... Isso não assustou a pessoa, mas eu botei aqui, né, ter trocado de vestido, gente. Se você for casar em primavera, verão, você vai sentir muito calor. E o vestido de noiva ele te deixa com muito calor, sabe? Então, assim, muitas vezes é necessário, por mais que no salão tenha ar, você trocar de vestido, porque fica muito calor. Vocês, quem viu lá no vlog do casamento, do dia do casamento, quando eu cheguei lá no casamento da Gabi, ela me falou, ai, ainda bem que você trocou de vestido, eu tô morrendo de calor aqui. Então, assim, por mais que o ar do local esteja ligado, acaba sendo muita gente. Então, para ele dar vazão, para ficar um clima assim, friozinho, né, é muito complicado. Então, assim, não me arrependo de ter trocado de vestido. Eu queria sim ter ficado com o vestido de noiva pra lá e pra cá e tal, não sei o quê, porque eu com o vestido de noiva é uma sensação assim diferente. Quando você troca pro curtinho, entendeu? Não, parece que não é mais a mesma coisa, assim, sabe? Do vestido de noiva, sabe? Do vestido principal, entendeu? Mas eu não me arrependo, tá? Outra coisa é do meu buquê falso, tá aí? Não me arrependo, tá? Eu sei que muitas noivas preferem buquê natural e tal. Eu não me arrependo de ter colocado ele falso, como eu falei no vídeo, o primeiro vídeo dos acessórios. Eu vou usar ele como decoração no meu quarto, não sei ainda como eu vou fazer, porque não tem um nicho legal, né, grande que dê pra colocar ele, então não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou guardar pra sempre, entendeu? Então não me arrependo de ter usado um buquê falso. As cores fortes, né, gente, que eu escolhi umas cores bem fortes, azul, caneta com roxo. Eu vou confessar pra vocês que eu não imaginava como ia ficar isso, sabe, na decoração da festa. Então eu tive um estalo assim, alguém deve ter falado comigo, ou ouvi em algum lugar, no grupo de casamento que eu fazia parte, não lembro agora, de assim, eu ia pedir pra ela usar as 2 cores de forma igual na decoração na casa de festa, tá? A decoração da igreja, gente, não teve nada a ver com a cor do casamento, tá? A cor da igreja foi muito branco, verde e amarelo. Então, assim, não teve nada a ver com a igreja, entendeu? É outro ambiente, é outra situação. E também pelo fato de eu ter dividido a ornamentação com a Gabi, eu não podia, as cores do casamento são diferentes, entendeu? Se por acaso for igual, aí você pode combinar com a outra noiva, da pessoa colocar a flor da cor, entendeu? Vai ficar bem bonito. Só que lá foi outra coisa totalmente diferente. E aí eu vi o seguinte, como as madrinhas iam estar de azul e a cor do casamento ia ser azul e roxo, o que eu fiz? Eu cheguei pra ela e falei, olha só, eu quero que você coloque o azul em detalhes, sabe? Por exemplo, eu vi uma mesa maravilhosa de bem casados, que eu já mostrei aqui pra vocês, onde tinha roxo, o bem casado roxo com fita branca, lilás com fita roxa, se não me engano, e creme com fita azul. Então, assim, eram esses os detalhes, entendeu?
Eu pedi pra ela colocar uma florzinha ou outra. Depois que eu vi o arranjo que ela fez, roxo, lindo demais, da mesa do Bem Casado, eu vou deixar aqui pra vocês verem. Gente, que arranjo lindo, eu nem reparei, se não tinha levado pra casa. Um roxo lindo, lindo, lindo. Então assim, aí ela fez esses detalhes, né? Eu pedi pra ela colocar bem pouco azul, puxar mais pro lilás e pro roxo, porque as madrinhas iam estar de azul e aí elas iriam destacar, entendeu? A festa. Então as letras eu botei em azul, a mesa do Bem Casado de inspiração eu mandei, né, pra menina da casa de festa. Então assim, teve o azul em detalhes e as madrinhas destacando, entendeu? Mas foi mais roxo. E eu achei, gente, que tipo assim, ficou muito legal. Vou botar a foto que eu tô usando de capa, né, aqui pra vocês verem a mesa. Eu achei que ficou super legal, sabe? O bolo eu pedi pra ela fazer branco com uma flor azul pra destacar. Achei que, tipo assim, não ficou nem um pouco pesado, ficou super clean, sabe? Ficou iluminada a mesa, sabe? Não ficou uma coisa assim pesada, sem iluminação, sabe? Tipo assim, de cores pesadas. Eu achei ótimo, então não me arrependo das cores que eu escolhi. E a última coisa que eu não me arrependo também é porque, assim, hoje em dia, a possibilidades de vestidos que a gente tem, né, para escolher são enormes. Então você sempre vai ficar em dúvida, a não ser que você já tenha o desejo, né, de vestido tradicional e vestido de sereia, prender o cabelo ou deixar solto, usar grinalda ou não, usar véu ou aquele negocinho na cabeça, entendeu? Então assim, as dúvidas são muito grandes. Eu confesso para vocês que eu estava em dúvida no vestido. Eu não sabia se eu queria usar sereia ou se eu queria usar tradicional. Eu fui experimentar vestido apenas uma vez, 2 vezes, tipo assim, num período de 1 ou 2 semanas no máximo. E eu coloquei um vestido sereia lindo. Eu acho que eu não tenho mais a foto. Se eu achar a foto, eu coloco aqui pra vocês verem. Ele era perfeito, tinha um detalhe aqui transparente e tal. Só que o aluguel dele era 4.000, 4.500, alguma coisa assim, tipo assim, totalmente fora da minha realidade, sabe? Fui numa feira de noivas com a Gabi, que teve lá na ilha mesmo. Essa mesma loja estava no local expondo os vestidos dela, tinha esse vestido lá, e a mulher fez promoção pra mim por 2.000, acho que era 2.000, 2.500 que ela fez. Eu não acreditei, eu fiquei doida. Só que eu já tinha um vestido que eu comprei há 2 anos atrás e que eu estava dependendo de vender ele para poder alugar um. Só que assim, a mulher não pode ficar, olha só, para esse preço você tem que fechar até o sábado. A feira foi no domingo, se eu não me engano. Você tem que fechar até o próximo sábado e tal. E aí eu falei com a minha mãe, perguntei se ela não podia me ajudar, né, a pagar antes, enfim. Acabou que eu não aluguei esse vestido, né, como vocês viram, eu não usei vestido de sereia. Cheguei a experimentar uns outros vestidos de sereia na ilha Noivas, na ilha do Governador também. Não saí da ilha para ver vestido. E, gente, quando eu provei, eu falei assim, deixa eu provar um vestido normal, tradicional. Acho que ainda tem as fotos aqui. Vou botando aqui pra vocês se eu tiver. E quando eu botei um vestido tradicional, sabe quando você olha assim e você vê assim, estou com cara de noiva, sabe? Então foi essa sensação que eu tive, porém ainda fiquei um pouco na dúvida. E aí eu perguntei para os universitários, quem era universitário? O noivo. Cheguei para ele e perguntei, Diego, como que você imagina uma noiva? Ele falou assim, com aqueles vestidões igual as princesas da Disney. Aí eu falei assim, então vou usar tradicional, entendeu? Porque assim, eu acho errado noiva que não inclui os noivos em participações no casamento. Eu acho super errado. Então, até onde ele podia participar, né? Então, eu botei ele para participar. Essa foi uma das participações primordiais que ele participou, né?
Tem homem que não liga pra muita coisa, mas tem homem que faz questão de participar de tudo, em cada detalhe. E então ele foi e me tirou essa dúvida, então não tive outra opção, falei, não, vou usar o tradicional. Então não me arrependo mesmo de ter usado o tradicional. Eu prendi todo o cabelo como vocês viram no dia do vlog ou nas fotos que eu coloquei no Instagram. Vocês viram que eu fiquei praticamente todo tradicional, sabe? Um vestidão, cabelo todo preso, grinaldo, véu por cima, que ainda tem isso, você bota o véu por cima, você bota o véu por baixo. Então assim, gente, eu fiquei exatamente do jeito que eu queria. Então não me arrependo de ter prendido todo o cabelo, ter deixado um pouco solto, não me arrependo, fiquei fresquinha, sabe, não senti calor, não correu o risco do penteado que fez cacho ter saído cacho. Então assim, pensem, se vocês tiverem em dúvidas, eu recomendo que vocês usem vestido tradicional e o cabelo todo preso, com um véu por cima. Eu acho que fica muito lindo, muito mais chique e muito mais com cara de novo, tá? Tô falando muito, vamos embora. Agora, o que eu me arrependi? De não ter tido cerimonialista. Eu não tive cerimonialista, tá? Mas assim, vou falar rápido. Gente, cerimonialista, tem gente que contrata cerimonialista para acompanhar o casamento inteiro, né? Óbvio que eu não iria contratar para isso, mas o meu objetivo era exatamente, né, pro dia do casamento, sabe? Porque eu estava preocupada em relação à igreja e na casa de festa, tipo assim, eu já não estava tão preocupada, entendeu? Só que com mais, é cabeça. Só que como na igreja já tinha cerimonialista, depois eu conversei com ela me explicou como é que ia acontecer as coisas, então eu fiquei mais tranquila. Só que aí, gente, onde eu pensei que eu não iria precisar tanto, eu precisei muito na casa de festa. Por quê? Pra chamar pra foto, ai meu Deus do céu, até padrinho eu tinha que ficar gritando, sabe? Não pode, falando que não sei o que. Aí vinha tirar foto sem blazer. Falei, cadê o blazer? E tem que botar o blazer, e pega um buquê madrinha e não sei o que. Então assim, aí eu vou tirar isso, gente. A cerimonialista, ela fica responsável por vários detalhes do seu casamento, entendeu? Então, tipo assim, tirou uma foto, ela vai ajeitar o seu vestido, ela vai ajeitar o seu véu, ela vai ficar preocupada com os detalhes em relação às fotos, em relação a tudo, entendeu? Então, assim, eu tive que ficar dependendo de várias pessoas. Ó, joga o buquê. Ó, tá na hora da gravata. Ó, não sei o que. Olha só, já passaram 2 horas de foto, não sei o que, tu não vai aproveitar a tua festa, que não sei o que. A minha intenção era tirar foto com todos no bolo. Aí eu cheguei até a pedir o microfone, porque eu iria chamar as pessoas, gente, fulano tira foto agora. Fulano tira foto agora. Só que isso iria perder muito tempo. Por isso, se eu tivesse falado com ela, eu chegaria e falava assim, olha só, quero tirar foto com essas pessoas aqui no bolo e acabou. Então, antes de eu já estar me posicionando para tirar foto, ela já ia chamando outra pessoa. Então, assim, ganhar tempo, entendeu? Então, assim, a minha família, eu senti que ficou chateada comigo, porque eu não tirei foto no bolo, né? Minhas tias só e minha avó. Eu senti que elas ficaram chateadas. Eu não tirei foto, eu só tirei foto no bolo com os padrinhos, madrinhas, mães, pais e eu e ele. Acabou, mais ninguém, entendeu? O resto a gente foi de mesa em mesa, cumprimentando as pessoas e batendo a foto na mesa, entendeu? Para poder ganhar tempo. Quando a menina me falou, olha só, já são 10h30 e a gente chegou no salão, não teve aquele negócio, tá, gente, de música de entrada, não teve, porque acabou o casamento, a gente foi logo para casa de festa, adiantando as fotos que a gente ia tirar no bolo. Então a gente chegou lá por volta de umas 15 para as 9, mais ou menos, e aí já eram 10h30 e a minha madrinha falou, ó, já são 10h30, você não vai aproveitar a tua festa, não vai aproveitar o teu casamento, você tirar foto na mesa do bolo com todo mundo, você não vai aproveitar nada, não vai dar tempo. E aí eu falei assim, tá bom, não querendo tirar foto na mesa, né, porque eu não sei, gente, acho, sei lá, eu fiquei com esse medo também de alguém ficar chateado, mas assim, cara,
Também não tem como a gente ficar tirando foto eternamente o casamento inteiro e não aproveitar, não comer, não beber, não dançar, entendeu? Então eu fiz dessa maneira, tá? Então senti falta da cerimonialista em relação a essa parte, tá? Então 50%, porque organizar o processo antes, eu organizei tudo sozinho numa boa. A outra coisa foi que eu não me organizei o suficiente. No vídeo do pão de mel vocês viram que já era dia 6, eu já poderia ter assado a massa do pão de mel, já poderia ter deixado o recheio pronto, já poderia ter deixado a cobertura pronta. Acontece que um mês antes do casamento, gente, essa dica, né, que eu vou repetir na parte da dica para vocês, que eu já vou falar agora, adiantem tudo que vocês conseguirem, porque quando tiver um mês antes do casamento, você começa a ficar doida, mas tipo assim, eu não fiquei doida, eu não fiquei estressada, eu não fiquei nervosa, eu não fiquei nada. Eu fiquei normal, absolutamente normal. Mas aí, um mês, você acaba tendo muita coisa pra você fazer que você vai esquecendo, pra vocês viram no primeiro vídeo. Eu não tinha nem como ir lá em Madureira pegar o meu buquê, não tinha como ir na Pavuna pegar o meu buquê, entendeu? Porque cada sábado, a gente que trabalha, entendeu? Se você é uma noiva que trabalha, entendeu? Tem horário e tal. Cada sábado pra você vai ter 4 sábados apenas pra você resolver tudo que você tem que resolver antes do seu casamento, entendeu? Então adiantem mais. Se você é uma noiva que não trabalha, aí fica muito mais fácil, porque você tem mais tempo pra resolver tudo, entendeu? Agora a gente que trabalha tinha os sábados pra resolver, nem o domingo, porque nem tudo abre domingo, entendeu? Então eu senti essa falta de organização minha, entendeu? Outra coisa, eu me arrependi de ter colocado um pouco padrinho de casamento, tá? Se eu tivesse tido essa ideia, que surgiu a partir de um padrinho meu, que ele vai casar agora, e não vai ter padrinho, tá? Ele não vai ter padrinho nenhum. Então, assim, se você é uma pessoa que tá querendo economizar, tá querendo evitar situações, porque às vezes você chama, é um casal, mas aí você chama um, o outro vai ficar bolado com você. Eu não gosto, gente, de ficar bolado com ninguém, nem chateado, nem nada, entendeu? Então, assim, pra mim, o sentimento das pessoas me incomoda, entendeu? Me incomoda de uma pessoa estar chateada comigo, isso me incomoda. Se não incomodar vocês, entendeu o problema. Mas isso é uma coisa que me incomoda. Então eu iria ter apenas 4 casais, só que iria ser desse jeito, separar casal. E aí, pra não ter confusão, não ter problema de família, então não sei o que, de 4 foram para 8 casais, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que acabou fugindo do meu controle e que se eu tivesse pensado antes, eu não tinha colocado ninguém, eu tinha colocado apenas uma pessoa, 2 pessoas, entendeu? Então, me arrependo de um pouco disso. Fora as discórdias que você tem, né? Porque escolhi azul, todo mundo tinha que ser de azul. Aí porque azul não sei o que, porque tu não escolhe outra cor, não sei o que, sabe? Então assim, você se priva de esquentar sua cabeça com várias coisas pensando nisso, tá? Então essa é a minha opinião, tá? Eu não me arrependo de nenhum dos padrinhos que eu escolhi. Todos os que eu escolhi teve a ver com a gente, mas se eu tivesse pensado eu não teria colocado, tá? Gente, no meu casamento foram 18 pessoas a mais, tá? Eu não sei te dizer por quê, porque sempre vai pouca pessoa, só que depois do meu chá de lingerie, né, que vocês viram, vou deixar aqui no card, pra quem não viu, que não foi ninguém, eu fiz uma publicação no Facebook falando muito, né, da consideração com você e tal, e depois eu fiquei pensando assim, caraca, cara, todo mundo agora vai no meu casamento pra chamar. Porque vai todo mundo ficar, tipo assim, super culpado se não foi e tal. Aí eu falei, caraca, tô ferrada. Eu chamei 170 pessoas, 172, 173 por aí. Confirmaram 128, acho que foi isso mesmo. E foram os 128, gente. 128, o salão, né, e a maioria dos buffets
dão 10% a mais do que você contrata, então tinha livre aí 110. Só que além desses 10, foi uns 8 pessoas a mais. E detalhe que eu só percebi porque ficou gente em pé. Ok, sabe? Tipo assim, falei, caraca, cara, tem gente em pé. Só que o que acontece? O que você tem que fazer? Convidou umas pessoas, mais pessoas confirmaram, você tem que chegar para a pessoa lá do buffet e falar, olha só, eu tinha que ter feito isso, tinha falado, Márcia, olha só, confirmaram 128 pessoas. E ela colocar ali 128 lugares se por acaso todo mundo viesse. Só que eu esqueci desse detalhe, entendeu, gente? Eu esqueci completamente desse detalhe. Então acabou que aconteceu isso, ficou gente em pé. Tipo, depois, conforme vai durando o casamento, tudo bem que a pessoa levanta, fica pra lá e pra cá, fica na pista de dança, entendeu? Tem gente não senta, fica no barzinho, que também tem umas mesinhas altas. Então, assim, só que no começo do casamento é meio constrangedor, né? Porque a pessoa vai, sei lá, vai pensar o quê? Pô, foi convidada e não tem lugar pra eu sentar, sabe? Então ficou assim, eu exagerei, tá? Se eu tivesse pensado, esse foi o meu erro de não ter avisado a menina, que foram 18 pessoas a mais, confirmaram, né? 18 pessoas a mais, e de ter chamado muita gente também, era pra eu ter chamado, acho que no máximo 150, 160 pessoas estava o suficiente, tá? E outra coisa que eu fiquei chateada que não aconteceu foi a minha dança de casamento. Aí nós não tivemos dança, nós esquecemos também de fazer o brinde, tirar foto com o brinde. E a gente deixou a gente para ensaiar uma semana antes do casamento. Eu pensei até que o Diego ia arriscar por mim, eu já sabia a coreografia toda, foi eu que montei, então eu pensei que ele iria arriscar, mas ele não arriscou. E também a roupa acaba atrapalhando muita gente. Quando a gente ensaia em casa com roupa normal, é uma coisa, lá na hora com a roupa do casamento é outra, entendeu? Então ele não estava se sentindo muita vontade com o terno que ele usou. O meu vestido ele estava também um pouco largo, então assim, a gente ficou, né, meio com medo de acontecer alguma coisa. E aí o que aconteceu para abrir a pista foi o seguinte, eu peguei o microfone do DJ e falei, gente, olha só, nós fizemos uma dança, mas infelizmente não deu para ensaiar, o Diego não quer arriscar. Aí todo mundo, não sei o que. Aí eu agradeci, foi a parte que eu agradeci. Essa hora a gente tinha trocado de vestido. Foi a parte que eu agradeci a todos de terem vindo, de terem mandado mensagem pra gente, nos felicitando e tudo mais. E falei, gente, então, Fernanda, libera o som, não sei o que, e gente, a pista tá aberta e tal. Foi a hora que a gente foi lá pra pista, né, que é uma pista assim, como se fosse um quartinho. E ficamos lá durante um tempo, só que depois começou a vir mais gente, começou a ficar muito calor. E aí a gente foi pra parte que é a piscina, que é o tipo palco, né? E ficamos ali, que era mais fresquinho, porque tinha gente dançando ali e tinha gente dançando lá dentro. Então depois a gente foi e mudou tudo lá pra fora por causa do calor. Então foi isso, gente. Falei tudo que eu me arrependi, que eu não me arrependi. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar um joinha se você gostou. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, para poder ver os próximos vídeos dessa série, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!